Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Tem muitas situações no dia a dia da gente que fazem o nosso sangue ferver. Você está lá dirigindo e aí de repente um motorista te fecha, não dá seta, não nada, passa na sua frente e vai embora. Ou o motoqueiro que passa aqui do lado, você nem tinha visto, né? E dá uma raiva, dá vontade de pegar um cacetete e ir atrás do sujeito e dar na cabeça, né? Meu marido que fala sempre isso, né? Que dá vontade de ir lá. Ou aqueles vizinhos que botam o som altíssimo naquela chamada música, porque no meu conceito não é música, eu não gosto, e aí não dá para assistir televisão, não dá para conversar, não dá nem para pensar, aquele som ensurdecedor, e aquilo vai fomentando uma raiva, que dá vontade de ir lá e agredir o dito cujo. No dia a dia do atendimento também tem o funcionário que desafia a gente, que dá vontade de bater, o usuário que literalmente quer partir para a briga, então ele te provoca ou provoca o outro por uma situação de agressividade. Então são muitas as situações no dia a dia que deixam a gente com raiva, e a questão é como a gente vai lidar com essa raiva. Porque o sentimento de raiva, ele provoca reações físicas, fisiológicas. Acelera o batimento cardíaco, dá secura na boca, dispara uma dor de cabeça, e se você não toma uma atitude, se você engole aquilo, você fica mal por um bom tempo. Seja pela dor de cabeça, seja pelo suor, seja pelo mal-estar, o coração parece que vai sair pela boca e você está engolindo aquilo porque você não reagiu. Ou você reage de uma maneira desproporcional, agressiva e já parte para a briga. Tem um filme bem antigo que chama Um Dia de Fúria. O cara tá lá, a vida já tá uma droga, né? Separando da mulher, ele quer ver a filha, e ele engole tudo e não tá feliz no emprego, e aí tá parado no trânsito e tem uma obra lá na frente que não deixa o trânsito fluir e ele tá dirigindo e aquilo vai crescendo, parece um vulcão para entrar em erupção. E aí ele acaba saindo do carro, abandonando o carro, deixando no meio, né, daquele trânsito lá, e vai gerando uma série de situações, né? Tem uma cena do filme que ele chega num McDonald's e ele quer o café da manhã, o cardápio do café da manhã. E aí faz 5 minutos que acabou e que agora ele só tem o cardápio do almoço, mas ele quer o do café da manhã. E aí ele tá com uma arma já nessa altura e ameaça, e aí a pessoa, depois de um monte de briga, chama o gerente e tal. Quando chegam à conclusão de que tá bom, então você pode pedir o café da manhã que a gente vai abrir uma exceção, aí ele não quer mais, aí ele acaba pedindo um lanche do almoço, né? E tantas outras situações, mas é isso, você percebe no cara que ele foi engolindo diversas situações da vida dele, e na hora que explode de uma maneira tão agressiva que chega a ser chocante. E o fim do filme demonstra bem isso, não tem muito o que fazer mais. Depois que você deixou extravasar, não dá para voltar atrás, pedir desculpa. Deu soco, pedir desculpa não vai reparar o ferimento, também não vai tirar a dor. Depois que foi, já foi. Então a gente tem que pensar muito, né? Porque a raiva, ela nos traz sensações desagradáveis, nada boas. A raiva nunca é um sentimento bom. Mas o pior é o jeito que a gente lida com a raiva, que a maioria das pessoas lidam. Então, sufocar as emoções não é legal, ele vai te dar uma questão fisiológica, física, um mal-estar que vai fazer mal para você, é uma produção de adrenalina ali desnecessária, é um batimento cardíaco acelerado que vai te trazer outras consequências, a pressão arterial que sobe e outras coisas. Explodir também te tira a razão. Durante a minha experiência, aqui no conjunto habitacional onde eu moro, no começo,
Tinha muita criança e adolescente e os pais trabalhavam e essas crianças ficavam com os irmãos mais velhos, às vezes sozinhas na rua, né? E era muito comum ter briga física entre eles. Qualquer coisa já partia para o soco. E como eu era o adulto que estava coordenando o projeto e estava em casa o tempo inteiro e tinha um projeto social com eles de biblioteca comunitária, né, virei uma referência para eles. Então, começava a brigar, alguém corria aqui em casa, corre lá, estão brigando para apartar a briga, para não machucar, e aí, depois que os pais chegavam, ficavam sabendo que aquelas crianças tinham brigado entre eles, aí os pais brigavam, quase saíam no soco também, as crianças no dia seguinte estavam brincando juntas de novo. Já tinha esquecido, mas os pais, aquela briga dos adultos, acabava se tornando um ranço e um problema por muito tempo. Então eu reuni as crianças e a gente fez junto normas de convivência, a gente elegeu algumas normas para conviver, para evitar a interferência dos pais, para a coisa acabar entre a gente. Então eu era o adulto mediador da situação. E dentre essas regras, né, que eles mesmos colocaram, tinham duas mais fortes. Uma que não podia se colocar a mãe no meio da discussão. Qualquer que fosse o motivo, não coloca a mãe, porque colocar a mãe faz perder a cabeça. E não podia sair para agressão física. Não podia abrir para esta oportunidade da agressão física, porque quem agredisse, mesmo que tivesse razão, mesmo que fosse o outro que provocasse, perdia a razão. E era muito interessante, porque eles brigavam entre eles e isso não impedia que de vez em quando saísse uns murros. Diminuiu bastante, mas ainda acontecia. E aí me chamavam para conversar, para mediar. Sentava com as duas partes, o que foi que aconteceu? E aí o que tinha agredido já de cara dizia assim, eu sei, Alice, eu perdi a razão, porque eu fui lá e agredi, deu soco. E era um mecanismo controlador para que eles resolvessem as coisas na conversa e demonstrassem a raiva de outras maneiras, de uma forma mais produtiva e menos agressiva. E funcionou a longo prazo, né, a coisa foi diminuindo, diminuindo, até que eles foram aprendendo a conversar entre eles, inclusive diminuindo a minha mediação, né, a minha necessidade de mediação para eles. Então, a raiva, ela é uma emoção. E a emoção, normalmente, a gente não controla. O sentir, a gente não controla. Mas o que a gente vai fazer com ela é uma questão de comportamento. E comportamento é uma coisa que a gente precisa aprender a dominar. A raiva, ela nos traz componentes físicos que nos obrigam a tomada de atitude. Ou você luta, ou você faz alguma coisa com aquilo que está te provocando raiva, ou você toma uma atitude em relação àquilo, ou você foge. Em determinadas situações de trânsito, é melhor respirar fundo e ir embora. Não adianta comprar briga com o outro, você não vai resolver o jeito do outro dirigir. O vizinho, na hora que ele liga o som, dependendo da situação, se está tendo uma festinha, um churrasco, já bebeu e tudo, melhor respirar fundo e fugir daquela situação, de alguma maneira, deixar para lá. Em outro momento, se aquilo se torna constante, vale uma conversa, uma atitude. Então, ou você toma uma atitude, ou você se abstém de tomar uma atitude. Mas o componente biológico está te pedindo para isso, para você ou fugir ou enfrentar. Por isso a gente precisa aprender a ficar bravo do jeito certo. Ficar bravo não é ruim. É sinal de que alguma coisa está incomodando e que isso precisa ser resolvido. Aquele usuário lá dentro do serviço que está chamando para briga, por que ele está chamando para briga? O que está incomodando? O que está por trás daquela situação? Qual que é o motivador daquela atitude? É só porque ele é homofóbico? Porque ele é preconceituoso? Porque ele já foi magoado numa situação passada e ele está refletindo aquilo para você?
É porque alguém está provocando ele e ele está reagindo desta maneira? E por isso está provocando também? Respondendo a um condicionamento? O que está por trás daquilo? Então, o outro ficar bravo, a gente precisa refletir isso. A gente ficar bravo, a mesma coisa. O que está incomodando? É só o som alto? É a atitude do outro? Eu vou deixar ele ficar repetindo essa atitude até que eu não aguente mais, e aí eu vou descarregar o caminhão de melancia em cima dele? O que eu posso fazer, né, nessa situação, com a minha raiva, com este incômodo, com esta emoção, este sentimento que eu tô? O que eu posso fazer para que isso não se torne uma agressão, um comportamento agressivo? Para que isso não se torne uma resposta que magoe a outra pessoa. Então, primeiro, admitir. Estou brava, estou com raiva, estou incomodada. Admitindo isso, vamos refletir. Por que eu estou incomodada? O que é que está me incomodando de verdade? Por que está me provocando este sentimento, esta emoção? E aí, feita esta ponderação, este autoexame, este levantamento do que está acontecendo, aí vamos decidir. Deixo passar? Não, eu estou com raiva, mas a raiva não é por causa disso de agora. Não é por causa deste comportamento. Não é por causa dessa situação. Ela vem de outras. Me lembra um momento passado em que aconteceu tal coisa. Se é por causa, não do momento, mas de uma coisa passada, fuga ou deixar para lá. Não vou mexer com isso agora, não é isso que está me incomodando, tem outra coisa por trás. Ah, não, é essa atitude, é esse momento que está me provocando esse sentimento. Ponderei, percebi, que atitude eu vou tomar? Respirar fundo, meditar, pensar, conversar, como que eu vou lidar com isso? Então, o ficar bravo do jeito certo é pegar toda essa energia que foi desencadeada por causa daquela situação e transformar numa coisa produtiva, numa oportunidade de mudança, de conversa, de acordo. O motorista me fechou e eu fiquei bravo por causa disso, mas eu não vou atrás dele, mas eu posso refletir. Será que eu não faço isso de vez em quando? Será que não tem lá uma situação de emergência dentro daquele carro com aquela pessoa e por isso ele está fazendo isso? Ah, não, ele é só filho da mãe mesmo e está fazendo isso porque não tem consciência. Azar dele, então. O problema é dele. Mas não me custa nada pensar que ele pode ter uma desculpa para aquela situação e que eu tenho que tomar cuidado para não fazer a mesma coisa, para não provocar a mesma atitude. Porque acontece, às vezes você esquece de dar seta, você não vê o outro quando está dirigindo, é uma questão já do momento que você está vivendo, uma distração, e aí aconteceu, pode acontecer com você, pode acontecer com o outro. O vizinho está lá com a música alta, mas ele está tão acostumado a ouvir aquele som alto que ele não percebeu que está incomodando a vizinhança. Vale uma conversa. Às vezes a gente faz som, liga o rádio, faz um videokê, alguma coisa na casa da gente, e a gente acha que está ali com o seu ouvido, está ouvindo tudo bem, não sabe o que está repercutindo em volta. Precisa prestar atenção no ambiente. Então eu estou provocando a raiva, o outro está provocando a raiva em mim, os usuários do serviço, os funcionários, é a mesma coisa. Então a gente tem que aprender a transformar este sentimento, esta emoção de raiva, que mexe com o nosso equilíbrio, aprender a identificar principalmente a causa e refletir, aprender mecanismos de comportamento para lidar com isso. Porque às vezes a gente deixa o pote encher até não dá mais, né? Vou guardando, vou guardando, vou guardando, vou guardando, vou guardando, vai explodir. Vai sair de uma maneira que a gente não quer. É aquela coisa, se tem comportamentos no dia a dia, você convive com uma pessoa. E aí o exemplo
clássico que todo mundo conhece da toalha em cima da cama, né? Falam muito disso em termos de casal, de deixar a toalha molhada em cima da cama. Isso não acontece aqui em casa, mas deve acontecer na maioria das casas aí, pelo que eu escuto. Então vamos só pegar isso como exemplo. A pessoa vai lá, toma banho, pega a toalha, deixa molhada em cima da cama e esquece de pendurar. Aí você não fala nada. Vai lá, pega a toalha, pendura. Resmunga, reclama. Segundo dia a mesma coisa. Terceiro dia a mesma coisa. Quarto dia. Quando você decide falar da toalha molhada em cima da cama, aquilo já está tão curtido, já está tão alimentado ali dentro, aquele sentimento de raiva, aquela emoção, que você acaba falando de uma maneira muito agressiva, de uma maneira que machuca o outro, que provoca no outro sentimentos também não tão legais em relação a isso. Aí, ao invés dele querer mudar de comportamento, entender o seu lado, também vai reagir com agressividade e não precisaria. Às vezes ele não percebeu que a toalha molhada em cima da cama pode provocar mofo na toalha, mau cheiro, na cama também, acaba molhando o lençol, acaba molhando... Ele não pensou nessas coisas. E você não deu oportunidade para ele de pensar nesses detalhes. Às vezes a gente perde essa oportunidade. O funcionário, em relação ao usuário, às vezes já está tão acostumado a falar de uma maneira ríspida que não percebe que está falando daquele jeito, já é dele. Mas para o usuário que está ouvindo, aquilo é uma agressão. A pessoa está falando daquele jeito, bravo com você, que você não fez nada. Não é com você, é o jeito dela. Mas nem o usuário entendeu, nem o funcionário percebeu. E na hora que vira a briga, aí fica difícil de entender o que estava acontecendo, o que alimentou aquilo. Qual foi o gatilho que desencadeou, porque não foi aquele momento, é uma coisa curtida de longo tempo. Então ficar com raiva é bom, é sinal de que você está percebendo uma coisa que te incomoda e que o seu corpo está pedindo que você tome uma atitude com aquilo. Mas usar a raiva da maneira certa, ela depende de admitir, depende de ponderar, depende de perceber de fato o que está acontecendo e provocando aquilo, e uma mudança na sua postura para poder lidar com aquele comportamento que pode ser agressivo ou não. Pode ser um comportamento conciliador, pode ser um comportamento reparador da situação. E o feedback na relação de trabalho ajuda muito nisso. Se você está acostumado a trocar com o outro as questões que você percebe, vivencia de comportamento, de atitude, você tem mais possibilidade de uma mudança de comportamento, de uma coisa mais refletida, de fazer com que o outro consiga se perceber as atitudes, perceber o outro, o que provoca a raiva, aquele sentimento ruim, e com isso transformar aquela situação numa mediação, numa mudança de comportamento, numa visualização do que realmente está provocando aquela atitude. Então é isso, fique bravo do jeito certo, para uma coisa produtiva. Lembre-se sempre que a raiva é emoção e a emoção precisa ser controlada para não virar um comportamento agressivo. Então é isso. Gostou do nosso conteúdo? Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de comentar. Estamos esperando a sua participação. Por hoje é isso, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até breve!